Olá pessoal, Danilo. Estou iniciando aqui o vídeo a respeito da nova tabela de pedidos da Manib, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para que nós não tivéssemos mais uma, duas, três tabelas diferentes por estado, uma gerencial, uma de cliente, enfim. O objetivo principal é centralizar todas as informações numa única ferramenta para que a gente possa ganhar bastante agilidade na rua, no ato da negociação com o cliente, para montar os pedidos, montar as propostas, sem realmente ter que escolher qual a ferramenta mais adequada para aquele momento. Planilha aberta na tela fica mais fácil. Então vamos começar aqui. O primeiro passo é a seleção do seu estado ou região. Então você clica aqui e escreve, tem que digitar na verdade qual que é o seu estado. Então, por exemplo, Rio Grande do Norte, RN, Maranhão, ou Rio Grande do Sul e assim por diante. Conforme você digita as duas letras da sua região, aparece aqui e os preços aqui eles vão sendo alterados de acordo com as características de cada estado. Particularmente para São Paulo, nós vamos ter dois cenários: SPC, que é São Paulo capital, e SPI, ok? Então SPC e SPI, que é interior. Tudo que for DDD 11, nós vamos considerar São Paulo capital, e os DDDs que forem de 12 até 19, a gente considera São Paulo interior para efeito de preço, ok? Para o vídeo de hoje a gente vai fazer uma simulação utilizando São Paulo capital. Segundo ponto é selecionar o código, tá? Então o código aqui são três opções, número 1, 2 ou 3, de acordo com cada coluna de preços. Então, de acordo com o volume ou faixa de preço selecionada por você ou pelo cliente, você vai selecionar o número 1, por exemplo, que seria a tabela de R$ 1.000 a R$ 2.500. Número 2, a tabela laranja de R$ 2.500 a R$ 5.000. E a número 3, a tabela azul, que seriam pedidos a partir de R$ 5.000. Então, para fazer esse teste, vamos trabalhar com a tabela número 3 e a gente vai iniciar a simulação em breve. Uma outra novidade dessa tabela é esse quadro aqui, que é o preço médio unitário das pastas de amendoim. Para nós que trabalhamos com esse tipo de produto, o cliente normalmente costuma perguntar qual que é o preço médio da pasta, uma pela outra. Os combos têm muito essa informação, essa proposta para o mercado. Então aqui no caso ele vai considerar toda a quantidade de pastas enviada para o cliente. Você pode perceber que cada pasta nossa tem realmente um valor, com centavos quebrados aqui, né? Ele vai considerar a soma somente de pastas, ele vai desconsiderar para essa conta. Se tiver farofa no pedido, se tiver paçoca no pedido, somente pasta, seja de meio quilo, 1 quilo, 250, vai somar todo o valor pago pelo cliente em pasta e vai dividir pela quantidade de potes recebidos. E aí você chega aí ao preço médio unitário das pastas de amendoim para passar para o cliente naquela negociação pontual, ok? Vamos lá, vamos iniciar então para fazer o nosso pedido, a nossa simulação. Eu vou colocar nesse pedido os itens que são mais vendidos a princípio da empresa, que são as pastas integral e crocante da Maniforte. Coloquei aqui 35 caixas de cada, ao preço então de R$ 9,51 cada uma delas, e aí a gente chegou ao valor de R$ 5.325,77. Se eu utilizasse coluna 1, coluna 2 ou coluna 3, ele ia permanecer autorizado para mim, porque eu estou vendendo um valor maior com preços possivelmente mais caros. Porém, o inverso daria problema. Se eu colocar aqui, por exemplo, coluna 2 e não atingir o valor de 5.000, coluna 3, que é a partir de 5.000, e não atingir esse valor, por exemplo, colocando 20 caixas de cada, que dá um pedido de R$ 3.000, ele já me sinaliza renegociar. Então por isso que é muito importante o início de parametrização com o estado junto com o código, porque se o valor do pedido não bater com a coluna, ele não vai autorizar você a avançar com o pedido, ok? Então voltando aqui, coluna 3, colocamos aqui as 35 caixas de cada, e aí a gente vai trabalhar, bom, se for um pedido tradicional, onde trabalhamos com 100% de nota, 100% do frete, comissão de acordo com o padrão. Essa tabela é a tabela cliente, já atende a nossa necessidade, preços líquidos, o mais competitivo possível, fechamos o pedido. No caso de nós precisarmos algo mais,
além do que nós já temos aqui, ainda também existe essa possibilidade. Dentro dessa mesma ferramenta, a gente colocou uma tabela gerencial que vai ser aberta somente com senha, que nós vamos explicar para vocês agora, ok? Como é que a gente chega lá. Então, você vai colocar o cursor na linha 65, no último campo cinza ali, e vai apertar Tab. Vai direto para a linha 604, que é uma linha que tem um campo de senha. Nós vamos escrever tudo em letra minúscula, pasta Manib. É a senha, pasta Manib, tudo junto com letra minúscula, ok? Coloco de volta e dou um Tab. Ele me joga lá para cima. Se você perceber, se você for apertando a tecla Tab, ele vai passando com o cursor em todos os campos passíveis de alteração. Então é muito mais fácil preencher o pedido dessa forma, ok? Voltou com o Tab, apareceu este quadrinho aqui embaixo, ó, tipo de tabela, se é cliente ou se é gerencial. Então vai abrir um filtro, você clicou na gerencial, abriu embaixo um campo de bonificação, ok? Que é através desse campo que a gente vai começar a fazer as simulações. Então, recordando, coloco aqui no cursor, dou um Tab, ele vai para o nosso já conhecido quadro 1, 2, 3, ok? Então o que vai te falar o quadro 1, 2, 3? A mesma coisa, né? A linha 1, 2 e 3, nós já sabemos o que significa cada uma delas, porém, um detalhe muito importante, não adianta nós abrirmos a tabela gerencial se o nosso cenário for 100% na linha 1, na linha 2 e na linha 3. Só reforçando isso. Só vale a pena abrir se houver alguma alteração nesse quadro. Se você tiver uma flexibilidade da nota, ou no campo 2 que é o frete, ou no campo 3 comissão. Porque senão, qualquer bonificação que você colocar, ele vai dar renegociar, porque não tem mais margem para negociação. Nesse caso, vamos fazer uma simulação aqui, por exemplo, então, colocando na linha 1 o 33%. E aí a gente vai sequenciar, fazendo o preenchimento aí da nossa bonificação. Então vou dar sequência pontualmente nos itens que a gente colocou no pedido só para testar. Então vamos colocar aqui 5 de cada. 5 de cada já não dá mais. Passou a renegociar. Vamos colocar 3 de cada. Já aquele nosso teste de simulação. Opa, 3 de cada passou. Autorizou. Eu vou colocar 4 de cada. Passou. Eu vou colocar 4 e 5. Não, renegociar. Então, entendemos que nessa configuração, para São Paulo capital, dentro dessa modalidade com 33% na linha 1, eu tenho esse contexto que é faturamento de 74 caixas e eu consigo mandar mais 8 bonificadas para esse cliente, ok? Então, sendo assim, nós temos aqui o que? Um novo preço médio da pasta, né? Eu estou com o preço médio agora, se era R$ 9,51, com essa possibilidade de bonificação de mais 8, derrubou meu preço médio para R$ 8,53. Além disso, foram inseridas duas novas colunas aqui, nas colunas P e Q, que ele considera esse desconto médio de 10,26, ele vai considerar, ele vai representar essa bonificação num formato de desconto e vai recalcular o preço unitário de cada item. Então, ó, preço unitário bonificado. Se você for perceber, por exemplo, ele considerou aqui então realmente que o preço unitário bonificado é de R$ 8,53, faturados pelas 78 caixas, dá o valor de R$ 5.325,77. Então, esse valor aqui é o valor que vai na nota fiscal. A partir de agora, na verdade, desde o mês passado, né, já quase 45 dias, nós não fazemos nenhuma remessa de bonificação, não se emite mais bonificação. O cálculo é feito dessa forma para que chegue o preço mais competitivo possível diretamente para o seu cliente, para que ele possa entender com clareza qual que é o custo médio que ele está pagando naquele item para a formatação do preço a partir de agora. Ok? Inclusive, outro detalhe, vocês vão perceber que o volume de bonificação que nós vamos colocar agora nas negociações,
ele vai ser menor do que usava antes. Por quê? Porque antes eu trabalhava com uma referência de preço muito alto, né? Por exemplo, a pasta integral e a crocante era 15,39. Então eu poderia colocar lá 30, 40, 50 caixas de bonificado e mesmo assim eu chegava aí numa faixa de R$ 9,00 na média. Como nós estamos trabalhando com preço líquido muito reduzido hoje, próximo a custo, realmente para termos a mais alta competitividade, essa variação que nós fizemos no quadro 1, 2, 3 já está realmente próximo do custo. Então ele me permitiu complementar aí neste caso, com 8 caixas, que não é o volume que nós tínhamos anteriormente de bonificação, mas o preço final, que é o que importa, o preço médio considerando o faturado mais o bonificado, ele está extremamente competitivo, muito mais do que antes. E aí a gente valida a negociação, está autorizado, está ok, salvo o meu pedido, no caso aqui a gente está em inglês, enfim, mas salvar como, né? Você vai lá colocar o nome do pedido que vocês quiserem, pedido XPTO, eu tenho o hábito de colocar a data também para lembrar. No meu caso eu salvo aqui na mesa, no desktop, salvei e está tudo certo, tá ok, gente? Então acredito que seja uma ferramenta. A gente continua ainda, né, no processo de evolução para trazer para a equipe comercial caminhos mais fáceis, mais completos. Quanto mais informação vocês tiverem, quanto mais acesso realmente aos dados, quantidade de caixa, preço médio, quanto fica o bonificado junto com o faturado, eu vejo que vai facilitar para vocês, a gente vai conseguir superar a concorrência, ter mais competitividade e, consequentemente, superar as metas aí dentro de um curto espaço de tempo. Ok? Só um último recado, vou pedir para vocês desconsiderarem a tabela que foi enviada anteriormente, que tinha um último ajustezinho para ser feito na fórmula aqui das colunas P e Q, para que esse valor do total a prazo fosse o mesmo desse, a gente ajustou. Então a partir de agora considere essa tabela que eu vou mandar a seguir do vídeo no WhatsApp de vocês e também vou mandar por e-mail por uma substituição para vocês poderem salvar quem não consegue espelhar o WhatsApp na tela do computador, né? Ou mandar o arquivo do WhatsApp para o seu e-mail, eu vou mandar por e-mail para facilitar para vocês, ok? Então é isso, que a gente tenha um mês de maio bastante próspero, com bons negócios, e eu permaneço à disposição. Um abraço a todos, bons negócios.